Bom, amigos, eu aqui, Fred João, no programa Tocando Oculto, trazendo minha querida Sueli Souza novamente aqui, falando sobre saúde, comportamento e muita coisa mais. Porque dentro de tudo isso que a gente fala, sempre tem um lado oculto, Sim. sempre tem um resgate de cultura oriental, uma coisa que ela aprendeu aqui, outra coisa que ela aprendeu ali, que ela vai juntando nos estudos dela. Você, na verdade, é uma grande curiosa, grande estudiosa de tanta coisa, né, Sim, ao mesmo sim. tempo, né? Nunca para, né? E hoje a gente queria falar sobre um tema muito atual, contemporâneo, que é a depressão no meio moderno, Aham. né? E como é que a gente pode fazer esse tratamento aqui? Eu comecei a falar com ela sobre a ayahuasca, que eu tinha ouvido falar sobre a ayahuasca nesse tratamento, que seria muito positivo. Mas ela vai descrever isso melhor, como é que isso pode ser processado. A ayahuasca na verdade, um termo para a utilização de duas plantas nativas da Amazônia. A gente utiliza, uma delas é uma trepadeira, Aham. os nomes aqui agora eu não estou lembrando, são duas plantas específicas, elas são retiradas numa data específica, é feito um preparado dessa planta e é administrado via oral. A ayahuasca, eu conheci a ayahuasca através de um grupo chamado Entheogenic, que é um grupo que eu uso até hoje as músicas deles em terapia. Ah, que legal. Um dos integrantes desse grupo, ele teve uma experiência com a ayahuasca e a partir da experiência dele com a ayahuasca, ele produz 6 álbuns de música. Nossa, a experiência xamânica? Foi, foi. E assim, é lindo, assim, eu tenho um grande respeito pelo uso da medicina indígena, da medicina da floresta, né? E a ayahuasca ela deve ser utilizada de maneira muito cuidadosa. Ela é sim um potente antidepressivo. Ela sim tem essa capacidade de tirar você daqueles momentos muito down, muito pesados da E vida. isso até com poucas doses, né? Sim, tem pessoas que com uma única dose já se resolvem. É, né? Porém, a ayahuasca ela traz com ela uma nuance espiritual. Eu preciso de usar esse termo espiritual para poder explicar melhor. Abre alguns canais Ela internos abre da alguns pessoa. canais internos, sim. Nem todo mundo está preparado para essa abertura de canais e nem todo mundo terá a experiência da mesma forma. Então, para que você esteja pronto para essa experiência, precisa de um preparo físico para isso. Então, se preconiza evitar o uso da carne por, por conta da morte do animal, que é bom entender por que o momento em que eu fui vegetariana, eu tive muito mais canais abertos com relação à meditação, por conta da energia da morte desse animal. Aquela adrenalina fica impregnada na carne, não é isso? Fica. Os Você animais absorve aqui, isso. eles são mortos de maneira muito cruel, né? Uhum. A morte em si pode trazer alguma energia para você que talvez você não esteja preparado para lidar, né? Não vou dizer que é ruim ou boa, né? São energias e você às vezes não está pronto para ela. Então, para usar a ayahuasca, você precisa estar num lugar protegido, ou seja, rodeado de pessoas que saibam que prática é essa. É, o preparado deve ser feito por uma pessoa é, espiritualmente preparada para fazer, não vai pegar a planta, você sabe na internet qual é o nome, pega seu coleguinha, acabaram de fumar uma maconha, desculpa, né, colocar o termo assim, mas é bem assim, né? Beberam bastante, só de brincadeira vão usar Pra saber como é a que é e planta para tal. saber como é que é, você pode ter uma experiência desagradável. Porque assim como a ayahuasca e algumas outras ervas, A tem jurema o também, né? veneno do sapo na Amazônia também, Hum. é, são purificantes e eles despertam algumas visões. Alguns chamam isso de alucinógeno. Então é uma erva alucinógena. Ela vai te causar visões. E essas visões podem trazer para vocês respostas de coisas que você precisa ter. Então ela te traz alguns benefícios. Quer dizer, mas é juntando com essa ideia de visões, alguma certeza junto com elas. É isso? Mas você pode abrir um outro tipo de canal aí. Lembra que eu falei da esquizofrenia? Hum. Então, por exemplo, Ah, você existe. pode se tornar esquizofrênico a partir disso? Pode, Ah. pode. A partir do uso de muitas ervas, por exemplo, você pode cindir,
que a gente chama de cindir, né? Cindir o pensamento a partir do uso de algumas ervas. A maconha é uma possibilidade, a ayahuasca é uma possibilidade, a jurema é uma possibilidade, o peiote é uma possibilidade. Então existem a mescalina, né? Então existem vários tipos de ervas e várias formas de utilização. Eu lembro do Hoffman, Albert Hoffman foi o cara que estudou e produziu o LSD, né? Ele escreveu um livro que eu amei ler, que foi Mundo Interior, Mundo Exterior, se não falha a memória. E ele falou de como é que ele chegou a pensar produzir esse produto através de plantas. Quando ele era menino, tinha um bosque perto da casa dele, ele visitava esse bosque e ele sentia a energia dessas plantas. Era quase como ele conseguia ver a alma dessas árvores. É o que os animais fazem, né? O cachorro está com algum problema, ele já sabe que planta que ele vai comer, né? Ele vê a aura ali, né? Ele sabe. Ele percebe que planta é benéfica para ele, já que dizem que eles não veem cores, né? Eu vi gato comendo espada de São Jorge e a veterinária tendo crises, né? Assim, porque ele comeu espada de São Jorge. Então, mas comeu, e tá bem, também. Por algum motivo, esse animal comeu, né? Então, na identificação com o entorno, Hoffman percebeu que poderia sentir, que ele sentia algo muito elevado para ele quando estava no meio daquelas plantas. Então, o que ele entendeu? Que será que elas poderiam me dar alguma substância que faria outras pessoas sentir a mesma coisa? Então foi uma alteração da percepção que ele buscava. E aí o LSD está relacionado à planta. Então a experiência do uso do LSD teria sido muito mais, ou é muito mais intensa, numa floresta. O êxtase é o contrário. O êxtase estaria muito mais relacionado à música. Então, a pessoa que usa êxtase, ela vai ligar o som e não consegue parar. O corpo dela não para, enquanto o êxtase estiver. Ele entra num vórtice, ele não para. Não para mais, né? Ele não para. Agora, vai ter um momento em que essa energia cai e, dependendo de cada um, vai trazer muitos medos profundos, muita dor. Você vai visitar coisas que às vezes você não está preparado para visitar. Então, o uso dessas substâncias com um potencial alucinógeno, um potencial de abertura de canal com outras dimensões, e eu sei que é o confronto assim, com a sua luz e sombra ao mesmo tempo, não é? É exatamente isso. Você pode não suportar. Você pode até se suicidar, você está dizendo isso? Você pode procurar esse caminho? Eu não duvido dessa possibilidade. Então, assim, eu aconselho que, se vai se buscar ayahuasca, se busque em locais em que você é bem preparado para o uso, você é bem orientado no que fazer antes, que você passe por leituras, muita leitura sobre o que você pretende com o uso, né? E não é um uso como o fumante pega um cigarro e acende um atrás do outro. E você tinha dado um toque também, uma das conversas que eu tive com a Sueli, até fora de gravações, ela falou assim, todas as energias que você não tem e que alguma coisa precisa te dar, você busca de uma reserva lá no seu ser, lá no seu íntimo, não é? Busca. Então, e provavelmente isso também acontece, né? Você fica excitado com aquela musicalidade, com aquela sensação e tal, mas aquela energia, porque a energia não desce em você e fica lá. Você tem que buscar a sua energia de algum ponto seu, né? Sim. Então você busca na sua essência que uma hora vai faltar. Então e aí se você usa, né, vamos falar de Ti, né, essa energia, né? Então eu tenho minha produção própria de Ti, eu tenho minha produção própria de energia através das formas que eu mostrei para vocês. E num momento em que eu estou no meio de várias pessoas, ouvindo uma música e alguém me oferece um êxtase, eu vou experimento esse êxtase, eu entro na onda, porque é uma onda, né? Você usa a energia que você tem e você acessa a energia de outras formas também. Então aquilo que você tem, você usa e às vezes você gasta de uma maneira um pouco mais rápida do que deveria. Então a sua vida é como uma vela. Então você nasceu, acendeu. Essa parafina você só queima.
o resto da sua Você vida. não consegue ganhar. Você não ganha parafina de novo. Essa vela vai apagar quando tiver que apagar. Seja porque ela foi apagada, e aí vem aquelas questões, né, de retiradas bruscas dessa vida, né, seja porque realmente sua parafina acabou. E uma forma de acabar com a parafina é essa, né, de você acessar demais a sua fonte de energia e dar uma consumida de maneira desnecessária. E uma outra é a conexão com energias que você não sabe. Não sabe lidar, né? Não sabe lidar, Então, a gente acabou entrando em outro assunto, até não tanto ligado ao próprio tema que eu falei sobre a Ayahuasca. A ayahuasca e a depressão, que é como sinônimo de cura. Sim. Mas é que também é importante porque você falou agora aí sobre energias que você desconhece e você movimenta. Isso tem tudo, porque se você fala sobre energia propriamente dita, até o fato de você fazer academia, isso já é nocivo. Você se desgasta fisicamente buscando energia de algum ponto e você sabe estar lá dentro. Excessivamente isso faz mal. Você fala de outro tipo de energia que é você movimentar elementais da natureza, por exemplo, Sim. buscando algum tipo de contato para benefício próprio. Sim. E a gente chama isso de magia negra, querendo ou não, porque quando você tem Sim, para benefício próprio é magia negra. Próprio é magia negra. Isso. Então, quando é para a humanidade, sim, é magia branca. Isso. Então, quando você utiliza essas energias desconhecidas, tudo em excesso e tudo mal feito, isso é nocivo, né? É nocivo e isso só queima a sua fonte principal de energia, né? Então, quando você fala de depressão, é uma forma de mostrar que a minha energia está gasta? Possivelmente. Então, você entra em contato com tantas coisas, ou tem um gasto tão exacerbado, né, que você pode deprimir por isso. Sim, pode. A ayahuasca seria uma forma de tratamento para a depressão? Seria, é uma forma de tratar. Mas se você não estiver preparado para, você pode ter uma outra coisa ao invés de tratar a depressão. Né? Embasado, exatamente. Né? A pessoa que eu conheci, que produziu 6 álbuns, né, que eu utilizo até hoje, as músicas a partir dessa experiência, teve uma experiência de felicidade tão grande que era lindo ouvir contar. Né? Nossa, é mesmo? Ele que legal. dizia que fechava os olhos e se sentia lá de novo, ele entrava no vórtice de novo. Ele teve uma experiência tão linda que a planta falava com ele. Nossa, né? que louco. E ele não cindiu, né? Ele não teve esquizofrenia, ele não ficou doidão, nada disso. E nem é um utilitário de ayahuasca ad eterno. Ele teve uns períodos em que ele usou e realmente ele produziu através daí. E ele dizia que ria do nada. De repente começava a rir. Nossa. De repente começava a rir. E ele estava simplesmente feliz. Né? Então eu acho que no tratamento da depressão, a ayahuasca é uma possibilidade, sim. Você tem mais alguma indicação? A retirada de açúcar de cana é uma grande possibilidade. Olha isso, Né? E é o que mais tem por aí, né? É. Qualquer coisa que você tenha, hoje você vai tomar um suco de caixinha, tem 6 xícaras de açúcar e um pouquinho de água, né? E o suco. E qualquer outra coisa, refrigerante então se fala, né? Sim. Então se você vai para os alimentos de novo, o que é extremamente depreciador? Açúcar. Açúcar deprime demais, porque ele produz dopamina no lugar do cérebro. Ao invés de você estimular o cérebro a produzir, você diz para ele que ele não precisa produzir mais. Então você tem aquela sensação de conforto quando come algo adocicado e você tem a necessidade cada vez maior de, sem contar no caminho mental que você faz. Como assim caminho mental? Eu trabalho num lugar estressante todo dia, o dia inteiro. E vou para minha casa, que teoricamente é um lugar de conforto, né? Então eu sento no meu sofá super hiper confortável, como o Fred tem aqui na casa dele, que é maravilhoso. Obrigado. E pego o que eu quero comer na hora que eu chego em casa. Um bom prato de macarrão, Pois é. aquele espaguete, massa, molho gostoso, né? Com aquele molho de tomate gostoso, aquela almôndega maravilhosa. O carioca fala almôndega. Nossa, eu tô ficando com fome já, Sueli. Aí, ó, viu? Mas isso é uma comida que te dá conforto. É. Então você associa ao estar em casa ou a estar num restaurante que você conhece junto com amigos e você associa aquela comida ou aquela bebida a um bem-estar. Você imediatamente sente conforto. Comfort food vem daí. Ah, tá. E aí é uma comida que você quer toda hora, fast food. Uma pizza também é um conforto.
batata frita, que é um veneno maior que batata frita, extremamente viciante. E é uma comida que você, quanto mais come, mais você tem fome, mais você quer comer e mais triste você fica. Então, olha só que dica boa. Então, para o amante de batata frita, esse é um tapa na cara, né? Sinto muito dizer isso, mas é. Nossa, gente. Bom, então para a gente encerrar esse momento nosso sobre a depressão, quais são as dicas que você pode, além dessas, para poder passar para o internauta? Então, quer dizer, cuidar muito bem da sua forma de pensamento é uma delas, então. Forma de pensamento, aquilo que você acredita se torna verdade. Então, pelo princípio Runa, aquilo que você bota foco cresce. Então, pensa nisso, né? Quais são as suas formas de pensamento? Se você quer alguma prática xamânica, procure sim, mas seja seguro da prática xamânica que você quiser procurar. Alimentação consciente, então perceba o que você está comendo, a dieta cetogênica está aí para evitar que você, para ajudar você nesse sentido. Muita água. Água purifica bastante as toxinas. Às vezes a gente também está intoxicado. Vamos lá, metais pesados, etc. Então eu indico bastante água com limão o dia inteiro. Não faz mal? Não, não faz mal. Você pode usar água com limão sem problemas, né? Eu tenho dor de estômago, vai piorar minha dor de estômago? Não, não. Ele fica alcalino lá dentro, né? O limão, né? Ele alcaliniza. Eu aprendi isso lá no meu ensino médio e tem gente ainda dizendo, né? Eu ouvi pessoas ainda dizendo que o limão é ácido demais e vai causar úlcera em você. Não vai, ele alcaliniza mesmo. Tem um livro que fala sobre muitas e muitas propriedades só do limão. É muita coisa que o limão faz como benefício. Vale a pena a pessoa ficar ligado mesmo. Vale sim. Bom, então você pode encerrar esse momento, né, Sueli? Podemos, sim. Então tá. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente. Sueli, eu vou deixar os contatos de você aqui para o pessoal todo que quer te conhecer, quer falar com você exatamente lá, né? Sim. Já estão passando, na verdade, desde há um tempo atrás, os seus e-mails, seus contatos, seus telefones, né? E eu convido vocês a conhecerem, porque realmente a Sueli é um poço de conhecimento, gente. Ela estuda, é uma grande esforçada nos estudos, que ela está sempre se atualizando. Sim. E sempre indo atrás de novas ideias, novos conceitos, formatando novas possibilidades. Então, realmente vale a pena a gente poder estar ao vivo e conhecer um pouco mais sobre a Sueli e suas terapias. Gratidão. Tá bom? Então, obrigado a vocês por estarem com a gente e fiquem com a gente para o próximo programa. Valeu.